Sejam bem-vindos e bem-vindas a uma nova oportunidade para estar conectados, para estar juntos à distância, mas online, unidos online. Então, nesta oportunidade, lembraremos dos últimos dias do Senhor Jesus antes de ir à cruz. O que aconteceu segunda-feira depois da entrada en Jerusalén, esa entrada triunfal donde el Señor Jesús fue proclamado como por algunos o rey dos judíos, por otros o Mesías, otros como un profeta. O que aconteceu segunda, terça, quarta e quinta-feira. Então, comenzamos así este tiempo de estudio bíblico junto con un café y oración, como cada quinta-feira también hacemos aquí na nossa igreja. Então, vamos para a segunda-feira. Como já falamos, o domingo o Senhor Jesus entra em Jerusalém, domingo de Ramos para nós, proclamado como rei dos judíos, alguns como profeta, os religiosos, sacerdotes, líderes religiosos, ficaban ahí con dúvidas, con raiva y emociones y sensaciones diferentes por causa de esta entrada en Jerusalén. Lembrando que los judíos estaban conquistados, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Tenemos aquí algunos materiales, algunos comentarios bíblicos diferentes. Vamos a intentar de seguir a cronograma, a cronologia da Reina Valera, porém podemos encontrar diferencias de dados en algunos y otros comentarios. Então, fique tranquilo si falamos alguna cosa que você considera que puede estar ahí con algunos detalles, porém o asunto no es cronológicamente estar certinho, assim, segunda-feira, terça-feira. Alguns eruditos estudiosos têm diferenças, mas a importância de todo são os acontecimentos. Então, o Senhor Jesus entra em Jerusalém dia domingo, foi proclamado. Mateus e Marcos, no capítulo 21 de Mateus, mostra como que o Senhor Jesus vai diretamente ao templo e faz a purificação. Porém, o livro de Marcos, no capítulo 11, nos mostra que foi o dia seguinte. Então, você leia en casa tranquilamente. Aquí vamos a hacer algunas menciones de acontecimientos por causa del tiempo, mas dice que al día siguiente, o domingo, el Señor volta, porque ya oscureció, anocheció, y volta para Betania. Betania era una ciudad próxima a Jerusalén, 3 kilómetros más o menos, y donde moraba, por ejemplo, Marta, María, Lázaro, lembrando que semanas anteriores el Señor Jesús resucitó a Lázaro, y esa resurrección, ese fato, fue importante porque querían eliminar al Señor, querían matar al Señor Jesús porque estaba creciendo su fama, y los religiosos estaban temiendo de esta autoridade do Senhor. Então, segunda-feira, o Senhor Jesus vai de manhã, cruza e se encontra com a figueira. Uma figueira tinha fome e queria comer, não tinha frutos, e aqui faz uma analogia sobre o povo de Israel. Não tem fruto, não dá, e o Senhor amaldiçoa a figueira, e os discípulos ficam extrañados sobre isso, mas o Senhor explica depois o que acontece. E também é uma profecia que está no livro de Malaquías, capítulo 3, também para ler em casa. Então, segunda-feira, segundo Marcos, diz que o Senhor Jesus vai
al templo, a Jerusalém, e tem esta conhecida purificação do templo. Cambistas, vendedores, cambistas de dinheiro, moedas, e esta é a segunda oportunidade que o Senhor Jesus faz. A primeira está no livro de João, capítulo 2, que também podemos ler, e a última, a segunda, o mesmo fato está no final do ministério do Senhor Jesus. Então, o Senhor fica airado, chateado al ver toda esta situação, porque tinha um contexto espiritual. O templo era onde estava antiguamente a presencia de Deus, era un centro espiritual religioso para los judíos. Y lembrando también que en esta semana era semana de Pascua, donde los judíos de todas partes iban a congregarse a Jerusalém y celebrar a Pascua. Pelo menos os homens tinham que participar en esto. Então a cidade estava lotada e todo. Imagine animais. Por exemplo, o templo tinha um dinheiro especial. Então você tinha que trocar esse dinheiro, cambiar esse dinheiro ali. Então tinha um assunto de lucro, de fraude, de tanta coisa. Então é por isso que o Senhor Jesus fica tão airado, mas também foi uma profecia. Então, segunda-feira, e depois diz que volta para Betânia. Ok, entramos a terça-feira. O que aconteceu? Neste dia foi muito puxado, complexo, complicado, confrontos tive que suportar o Senhor Jesus neste dia. Então ficamos aí segunda-feira, o Senhor, a purificação do templo, ele volta a figueira, o ensino desto sobre a fé também, e volta a Betânia, de manhã volta a Jerusalém, e nos capítulos 21 de Mateus, capítulo 11 para el frente de Marcos, y Lucas también, nos capítulos 20 para el frente, narra un poco, muestra un poco o que aconteceu neste dia, a terça-feira. Foi bien puxado e também de muitos ensinos. Aqui eu tenho a Bíblia Conselheira e vamos a dar assim rapidamente uma olhada. Não temos tempo para mergulhar, mas se você quer aprofundar, por favor, em sua casa, tranquilamente, com calma, veja, analise o que aconteceu nos últimos dias do Senhor Jesus. Por exemplo, a autoridade do Senhor Jesus foi questionada. ¿Quién es este que está haciendo estas coisas? O Senhor Jesus ensina no templo a parábola dos filhos, dos labradores maus, e no capítulo 22 nos menciona a parábola da fiesta do casamento. O Senhor Jesus também foi questionado. Lembra a moeda de quem está, do César ou não do César? Uns herodianos foram a perguntar sobre esta questão e o Senhor Jesus den pues ao César que é de César e a Deus lo que é de Deus. Saduceos também perguntaram sobre a ressurreição, lembrando que os saduceos não acreditavam na ressurreição. O Senhor também ensina sobre o grande mandamento, sobre amar ao Senhor seu Deus com todo o seu coração. Também os fariseus perguntam sobre o filho de David, que era um título que questionavam, quem era maior e tudo isso. E o Senhor explica aí a eles. No capítulo 23, aqui o Senhor Jesus já va de frente y va contra os escribas y os fariseos, a hipocresía religiosa de estos hombres que
decían amar ao Senhor, capítulo 23, muito o famoso ai de vocês escribas, ai de vocês fariseus, é muito tem muito conteúdo que confronta a eles, mas por causa disto, da creer que eram justos, creer que eram top, mas seu coração estava longe, às vezes, do Senhor. Aqui começa 24 o lamento sobre Jerusalém e começa o discurso, o sermão profético aí nos Montes das Oliveiras e o final de o que vem para frente, o futuro. E o Senhor também profetiza sobre a destruição do templo, que isso acontece no ano 70 depois do Senhor Jesus Cristo. Depois começa parábolas, ensinos, exortações, parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos, neste dia, nesta semana, a parábola do servo fiel, do servo mau, e assim vai para frente, até terminar no capítulo 26. Então, terça-feira foi muito puxada, muito conteúdo, muito ensino, mas também muito confrontamento. Imaginemos como ficou o Senhor Jesus e os discípulos também com todo isso. Então, mais ou menos isso aconteceu na terça-feira. O Senhor Jesus volta para Betânia e na casa de Simão o leproso é ungido com um perfume caríssimo, um perfume caro, por uma mulher, uma forma simbólica, que Judas ficou, com este acontecimento, ficou revoltado, disse, ¿por qué no gastar ese dinero nos pobres? O Senhor Jesus dice, os pobres terán siempre, mas o que está fazendo ela era uma forma simbólica de ungir, a preparar para a morte, preparativos para a morte do Senhor Jesus. Fica tão revoltado que aí começa a conspiração, já a decisão de Judas para trair a seu Senhor, a seu mestre. Na quarta-feira não tem muito relato, não tem ensino, não há um registro nos evangelhos sobre o que fez o Senhor Jesus, porém continuam os preparativos para a conspiração, não apenas de Judas, sino dos líderes religiosos que também ficaram tão revoltados. Imagine a ressurreição de Lázaro, milagres, a entrada triunfal, a purificação do templo, todo estava crescendo e todo estava mostrando para eles, na sua visão, no seu pensamento, que este Senhor Jesus, era um perigo para eles. Né? Então, quarta-feira, ficamos aí e concluímos com a quinta-feira. O que acontece na quinta-feira, o último dia antes de ir para a cruz? Estamos chegando no final deste estudio bíblico, este pequeno, mini estudio bíblico, onde lembramos os últimos días do Senhor Jesus, a última semana, a partir do domingo de Ramos, passamos pela segunda-feira, a terça-feira, que foi um dia complexo, confrontacional, a quarta-feira, onde estive mais tranquilo num relato, porém, a conspiração contra o Senhor Jesus já estava começando a urdir. Eu não sei se a palavra em português é assim, mas já a conspiração para matar o Senhor Jesus já estava iniciando. E agora, quinta-feira, que nos diz a Bíblia, que nos diz os Evangelhos? Quinta-feira de manhã começam os preparativos para a celebração da Páscoa. E lembrando da Páscoa, era uma celebração, uma comemoração
do povo hebreu. Lá para trás, no Antigo Testamento, para celebrar a saída do Egipto, passar por alto, pular. Esse é o significado mais ou menos semântico da palavra Páscoa. Então, para os judeus, esta é uma das 3 celebrações anuais mais importantes para seu povo e que nos tempos do Senhor Jesus continuavam se celebrando. Então, de todas partes, os judeus visitavam Jerusalém e, preferentemente, os homens tinham que participar nesta festa. Também a família. Aqui é onde se celebra com pão sem levadura, sem leudar, e com ervas amargas e com este cáliz, com este vinho que lembrava aqueles tempos da saída, da liberação da escravidão. E tinha algo importante nesta quinta-feira também, a última quinta-feira do Senhor Jesus, antes de ir ali à cruz. Então, que nos diz? A partir de Mateus capítulo 26 comienza, y en los otros relatos o evangelios también, comienza a ceia do Senhor, conhecida para nós como cristãos. É aí donde se conmemora, fazem todo a comida e todo. Também relata em João, o único livro que relata os lavamentos, donde o Senhor Jesus lava os pés aos discípulos, dando esta lección tan importante de este mestre dos mestres. Também o Senhor Jesus avisa ao Pedro que se cuide, que ele iba a estar orando por él y por ellos, por los discípulos. Dice, Jesús pidió para peinerar. Esto nos encontramos en Lucas capítulo 22. Mas dice, no se preocupe, después voltando va a estar fortalecido, estará más fortalecido. O Senhor consola os discípulos por todo lo que va a acontecer y también ora por eles. En esta noite triste, diferente para o Senhor Jesus, mas também para os discípulos, o Senhor pide a Pedro y a otro discípulo que acompañe para orar. Y es aquí donde el Señor Jesús derrama su corazón y llora amargamente. Él sabe el sufrimiento que va a pasar, no apenas el sufrimiento físico, mas a separación, a primera vez que sentirá a separación con su Pai, esta separación espiritual ali na cruz. Y tanta coisa que emociona, sensibiliza ao Senhor Jesus. E os discípulos tan cansados, uma semana tan puxada, diferente, que no consiguieron acompañar al Señor Jesús orando. Y luego viene o arresto do Señor Jesús. Lembra cuando Pedro corta a orelha de Malcolm y llegan esta guardia, estos soldados, para o arresto do Señor Jesús. Y continúa llevando al Señor Jesús para o conselho. Y luego ya sabemos que Pedro nega ao Senhor Jesus. Uma noite triste, uma noite difícil para o mundo todo. Mas ficamos com isso, hasta aqui. Amanhã teremos uma lembrança das 7 palavras na cruz, onde o Senhor Jesus dá esta mensagem especial. E eu gostaria que você nos acompanhasse amanhã, sexta-feira, às 3 horas, para que juntos podamos lembrar essa mensagem que foi mencionada acima da cruz, na cruz, e que tem uma profundidade tão grande. Então,
finalizamos este mini estudo bíblico y esperamos que você, se quiser, pueda aprofundar, mergulhar nas águas profundas dos Evangelios y meditar ahí en casa. Sobre todo a última cena, lembrando esta quinta-feira, capítulo 26 para el frente, y saber que o Senhor tem algo também para falar-nos de forma pessoal. Me gostaria também convidar que depois deste vídeo, se você está em família, pudesse orar, pudesse ter um devocional junto com eles, comentar estos últimos días do Senhor Jesus e refletir sobre esto. Então, finalizamos, concluímos os últimos dias antes da cruz. Que Deus os abençoe.